Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite, gente. Sei que tem muita gente que não está aqui, mas vocês estão. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que bom é estarmos aqui, não é, na noite de hoje, para mais uma vez juntos estudarmos a santa e bendita palavra do Senhor. Deixa eu só... Sim. Meus irmãos, nós estamos já caminhando para o final da nossa série e nós temos aprendido muitas coisas acerca do significado de viver como igreja. Nós temos percebido, pela temática e pelos assuntos a ela relacionados, que viver como igreja é viver tendo tudo em comum. É uma perspectiva que nós observamos na igreja retratada em Atos dos Apóstolos, uma igreja marcada pela comunhão, e comunhão é exatamente essa ideia do tudo em comum. É como se fosse o comum uma perspectiva aumentada, né? E é assim que nós devemos viver. É óbvio que quanto mais perto, mais tensões. Quanto mais juntos, mais nós nos apercebemos das dificuldades mútuas. As dificuldades que eu vejo no meu irmão refletem as minhas dificuldades. Jesus, sabendo disso, vai nos orientar, vai orientar os seus apóstolos, e eles vão nos dizer acerca da importância de estarmos juntos, mesmo que tenhamos tanta dificuldade e sejamos naturalmente inábeis a esse tipo de vida. Mas o Evangelho, meus irmãos, é uma proposta desafiadora. O lado especial desse desafio é o fato de que esse desafio não é superado, não é vencido com base nas nossas próprias forças. O cristão, ele vence os seus desafios estribado na graça de Deus. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Não é uma receita de bolo, onde simplesmente nós apresentamos aqui um imperativo, sujeite-se ao seu irmão, e você sai a partir de então fazendo isso de forma natural. Não. É um desafio. E um desafio para o qual nós dependemos, invariavelmente, do nosso Senhor. O texto que nos desafia hoje, se não ligar não vai, né? É o texto de Efésios, capítulo 5. Vamos destacar aqui inicialmente o verso 21. Mas Paulo está falando, nessa altura da carta, sobre algo extremamente importante e quase sempre negligenciado pelo povo de Deus. Aqui no verso 21 ele vai destacar a questão da sujeição. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Interessante que quando Paulo está falando dessa sujeição, a ideia aqui está ligada à submissão. E ele vem falando de submissão, e vai falar um pouco mais, a partir do verso 22, ele vai tratar das questões envolvendo a vida conjugal, a vida parental, e também os aspectos profissionais da vida. Tal como fez Pedro, na sua primeira carta, que nós inclusive estudamos, os irmãos também já estudaram aqui na escola dominical a carta de Efésios. Então percebamos, meus irmãos, que é um assunto apostólico. E se é apostólico, é importante que nós destaquemos que o currículo é dado por Jesus. Porque os apóstolos nada mais fazem do que desenvolverem o currículo que o Senhor lhes entrega. Então percebamos aqui a coerência e a harmonia
nos ensinos apostólicos. Porque a seu modo, cada um com o seu jeito, eles estão entregando a mensagem que o Senhor Jesus lhes confiou. Portanto, nós estamos diante aqui da perspectiva da submissão. Mas, a partir do verso 18, nós vemos Paulo falar algo interessante, quando ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está pensando aqui na perspectiva de uma igreja cheia de Deus, de um povo marcado pela presença profunda do Consolador, daquele que Jesus outorgou para que a sua igreja tivesse aio, ou seja, tivesse quem a conduzisse. Então ele faz aqui uma espécie de contraste entre algo que era comum nos dias, que era o embebedamento. As pessoas bebiam e bebiam muito em excesso. E Paulo usa esse contraste para falar: não se embriague com vinho. A pessoa embriagada com vinho, ela tem uma certa alegria, ela tem uma certa facilidade, ela se torna desinibida. Todas essas coisas que nós conhecemos, né, que são particulares ao embriagado. Ele diz: olha, algo muito melhor, muito mais profundo e muito mais seguro. Ao invés de vocês se embriagarem com vinho, que podem colocá-los em dificuldades e submetê-los à vergonha, encham-se do Espírito Santo, porque aí sim vocês estarão fazendo a coisa certa. E aí ele vai dizer como a presença do Espírito faz diferença em nosso viver. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros. Percebam que há um imperativo e alguns gerúndios aqui, nos ensinando, nos mostrando os benefícios de se estar cheio do Espírito Santo. Esse transbordar, meus irmãos, que vai nos levar a desenvolver algo fundamental na caminhada cristã, que é a humildade, termo que está destacado aí para nós. E esse transbordar é o que vai hoje nortear o nosso pensamento, a nossa reflexão no estudo de hoje. A.W. Tozer, pensador cristão, comentarista bíblico, vai nos dizer algo interessante acerca desse derramar do Espírito Santo. No seu livro Cheios do Espírito Santo, ele vai dizer algo interessante. Todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo em uma porção muito além da recebida na conversão. Interessante, meus irmãos, que nós não estamos aqui pensando naquela ideia de um batismo com o Espírito Santo repetidas vezes, onde a cada culto a pessoa é batizada de novo com o Espírito Santo. E normalmente esse batismo vem acompanhado, não é, de algum carisma, que são línguas estranhas, movimentos irrefletidos, coisas das quais nós temos visto e ouvido falar. Mas ele está falando de um desenvolvimento dessa presença do Espírito em nós, do aumento da influência dessa presença, do deixar-se conduzir por essa presença, do receber com abundância esse derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. E isso, meus irmãos, é para todos. Não é algo especial, mas é algo que deve ser buscado, que deve ser desejado por nós. E é algo que vem acompanhado também de posturas, de atitudes. Por isso nós estamos aqui pensando exatamente numa perspectiva verbal, né, que é a questão da submissão. E quando a gente pensa na submissão, né, normalmente nós nos sentimos desconfortáveis.
Porque a submissão para nós parece um cercear de liberdade, parece, não é, uma sessão infinita, onde a gente apenas doa, não é, e sempre dá a preferência para o outro. Então, parece aquela história de que, puxa vida, de novo isso. Mas é importante a gente pensar que a palavra do Senhor, ela recomenda a submissão de forma muito abrangente. Normalmente nós relacionamos a ideia de submissão às mulheres. Mas não, meus irmãos, submissão não é um assunto feminino apenas. Homens podem se submeter. E na verdade nos submetemos. Quando nos relacionamos com os nossos empregadores, com os nossos líderes, com aqueles que têm proeminência sobre nós, nós estamos, não é, adotando posturas de submissão. Então ela é uma recomendação cristã, como nós temos visto aqui. E ela é cristã exatamente porque só é possível se submeter de forma agradável a Deus quando o fazemos em Cristo. E o fazer em Cristo é fazer conforme Cristo, porque o próprio Cristo se submeteu. Cristo submeteu-se, inclusive, a baixar ao nosso nível. Você já parou para pensar nisso? Um Deus que se submete à condição humana. Não bastasse isso, ele se submete ao escárnio, se submete à humilhação. Por isso, Cristo, ele sempre é o exemplo para uma vida de submissão. Então, a palavra do Senhor vai nos falar sobre isso, pensando nessa perspectiva de submissão como uma advertência aos jovens. Pedro vai falar do respeito que os jovens devem aos mais velhos, como uma orientação aos liderados, onde nós devemos respeito e honra àqueles que nos lideram, seja na igreja ou nos diversos aspectos da nossa vida. A submissão, ela está implícita, não é, na responsabilidade profissional. Nenhum patrão, não é, se alegra, se satisfaz com um funcionário insubmisso. Ela é também necessária para o equilíbrio parental, não é? Aqui a relação entre pais e filhos. Filhos insubmissos, desobedientes, são a tristeza de seus pais. E também a questão da compreensão hierárquica, né? Aqui a gente pensa nos nossos governantes, que têm sempre a última palavra, porque eles fazem as leis, eles executam as leis por eles, não é, desenvolvidas, e enfim, nós nos submetemos. Por força de lei, todos nós estamos vivendo. E aí nós pagamos o que não gostaríamos, usamos o que não gostaríamos, porque a lei pesa sobre nós. E é justamente por causa dessa compreensão hierárquica que isso acontece. Não é? Muito embora a gente reclame, a gente se queixe, a gente esperneie, mas a gente acaba fazendo. São aspectos de submissão. Então ela está envolvida em todas as áreas da nossa vida. E aí, quando nós pensamos aqui na perspectiva da igreja, e entendendo a igreja como um lugar onde a liderança é exercida e exercitada, o modelo de liderança que a palavra de Deus nos apresenta é o de uma liderança serva. Uma liderança que serve. Líderes têm uma diferença enorme em relação àqueles que chefiam. Porque o líder acompanha, o líder ele sabe porque passa o seu liderado, porque ele está perto. O chefe deixa a ordem e sai, e quando chega espera ver cumprido aquilo que ele estabeleceu. O líder não, o líder ele está fazendo junto, ele está acompanhando, ele está a par do processo, porque ele está sempre perto. Então é assim na igreja, com os líderes e seus liderados. O ideal é que eles tenham relacionamento. Deve ser assim em casa, maridos e mulheres, pais e filhos, família. Então é preciso haver diálogo, é preciso haver combinação, é preciso haver harmonia, para que o lar
se desenvolva de forma harmoniosa. O mesmo também se diz em relação ao trabalho. Mesmo os patrões, que normalmente são dados a chefiar, quando desenvolvem essa relação com seus funcionários, mais voltados para a liderança, o resultado é extraordinário. E aqui envolve as duas partes. É preciso que o empregado também tenha uma compreensão de cooperação e submissão em relação aos seus empregadores, para que o projeto, que no caso é a empresa, flua bem. Porque se o empregado sabotar o seu trabalho, toda a empresa está comprometida. E aí ele muitas vezes acha, meu patrão vai amargar um prejuízo para ele aprender. Só que o prejuízo vai respingar nele, para não dizer se derramar sobre ele, porque muito provavelmente ele não terá um emprego. Então percebam, meus irmãos, como é importante essa perspectiva. E é dentro dessa ideia que a palavra do Senhor nos recomenda hoje que nos sujeitemos uns aos outros. A ideia de sujeitar-nos uns aos outros, meus irmãos, não é a de nos humilharmos perante alguém que reconhecemos ser grande. Nossa, lá vem o irmão fulano, todo mundo tem medo dele. Não é essa a ideia. Chegou o pastor, ele é bravo. O presbítero, não é Jurássico da igreja, o antigão. Não. Ou aquela irmãzinha que todo mundo tem medo. Não é essa a ideia. Quando nós pensamos aqui em nos sujeitarmos uns aos outros, estamos pensando em entender que em determinados momentos, em certas situações, alguém pode assumir uma postura de liderança. Achei interessante a história de um pastor que tinha um costume de sempre ao final do culto no domingo levar algum dos seus líderes para lanchar. Ele fazia isso como uma expressão de gratidão pelo trabalho que eles prestavam, e ele sempre ia no mesmo lugar. E aí ele combinando com a esposa, no carro, a caminho da igreja, hoje nós vamos levar a família de fulano para jantar com a gente. Esse casal tinha um filho de 8 anos, e o menino falou assim, nós vamos naquele lugar? Aí ele falou, sim, vamos. Ele falou assim, eu não quero ir. O pai ficou assim, assustado. A vontade de mandar o menino calar a boca foi grande, mas ele olhou para a esposa olhou para ele, respiraram fundo e perguntaram, por que, filho? A gente sempre vai lá. Ele, pois é, por isso mesmo. A gente sempre vai lá, e vocês conversam, e eu não tenho nada para fazer lá. Não tem criança para ir comigo, não tem nada. E o pai dele então perguntou assim, onde você acha que nós deveríamos ir então? Aí ele falou, eu queria comer um hambúrguer em tal lugar. E o pai ficou pensando, e falou, tá bom, nós vamos lá hoje. E mudaram a rota, convidaram a família e foram para esse lugar. E o relato desse pastor é interessante porque ele diz que foi muito bom, porque o casal convidado por eles tinha 2 filhos, e esses 2 filhos interagiram com o filho deles, que, de uma forma muito bonita, cuidou daquelas crianças para que os adultos pudessem conversar, e foi uma bênção. Dias depois, o menino, com a consciência pesada, falou assim, pai, eu acho que o Senhor me deu muito espaço naquele dia. Como uma criança que reconhece que precisa de limite. Mas o pai aproveitou a situação e disse, não, filho, eu achei interessante porque em alguns momentos eu posso te ouvir também. Não é o fato que você assume o meu lugar, mas é que você faz parte da nossa família e a sua contribuição naquele dia foi muito boa.
A criança só falhou na maneira, né? Porque foi meio que uma exigência, não foi uma conversa. Mas a sabedoria, né, a maturidade do pai, permitiu que, ao sujeitar-se à ideia do filho, ele contemplou uma bênção maior. Percebam, meus irmãos, como as coisas podem ser, não é, diferentes, dependendo da perspectiva e da ótica com a qual a gente olha. Porque autoridade e serviço sempre caminham juntas. Autoridade sem serviço vira autoritarismo. E serviço sem autoridade perde o seu sentido. Mas quando essas duas coisas estão unidas, aí fica tudo muito bom. Então, submissão é para mim e para você. Não é a postura de alguém que fica só mandando ou emitindo ordens, mas é de alguém que, muitas vezes, ocupando uma postura de liderança, pode reconhecer que um liderado pode também lhe dar uma boa orientação. Porque, meus irmãos, ao perguntarmos quem de fato é o maior, quem nos responde sobre isso é Jesus. Jesus chama os seus discípulos e diz: sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles, mas não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. Jesus dá essa resposta diante da pergunta deles: quem é que vai ser o maior no reino dos céus? O entendimento humano sempre está inclinado à hierarquia. Quem é que vai mandar em quem lá? Quem é que vai pegar os melhores lugares? Quem é que vai chegar primeiro? Como é que vai ser esse negócio? A resposta de Jesus vai no âmago da questão, porque ele diz: olha, o maior é o que serve. E dentro dessa perspectiva, Jesus foi o primeiro a servir. Porque ele serve se fazendo homem, ele serve morrendo em nosso lugar. E na condição de homem, Jesus ainda desce mais. E é o que ele tenta mostrar quando ele se ajoelha aos pés dos seus discípulos para lhes servir lavando os pés. Uma postura que para qualquer homem era humilhante, porque era algo realizado por escravos da casa. E Jesus assume essa postura para dizer: é assim que vocês têm que fazer, é assim que vocês têm que viver, portanto, é para mim e é para vocês. Certo? Então, se não houver, meus irmãos, em nós disposição para fazer aquilo que nós julgamos ser menos honroso, nós estamos no lugar errado. Nós estamos seguindo a pessoa errada. Porque o exemplo de Jesus é justamente esse: a de que nós abandonemos essa ideia de grandeza para sermos servos uns dos outros e uns com os outros. Então, sujeitar-nos mutuamente é possível, desde que isso seja feito em Cristo. Porque se não for em Cristo, a gente vai ficar se sentindo pequeno, vai ficar se sentindo o menor, vai ficar se sentindo humilhado. Olha só, como pode eu, um teólogo, fazendo isso? Como posso eu, um doutor, fazendo isso? Não é? E é justamente por causa dessas coisas que a gente perde a oportunidade de entender o que o Senhor está nos dizendo. Porque o que o Senhor está fazendo por nós aqui é dando um tiro de misericórdia no nosso egoísmo. E é por isso que Paulo vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Porque o ministério no qual o Senhor inseriu Paulo era um ministério humilhante. O doutor, o perseguidor, o grandão, que era o significado do seu nome anterior, era agora o perseguido, era agora o ultrajado, era agora o prisioneiro, o apedrejado, o desacreditado. Mas a sua compreensão acerca disso é tão profunda que ele diz: eu posso tudo isso porque Cristo me fortalece. E aí onde a gente empobrece o significado dessa frase,
quando pega ela e põe no para-choque da nossa caminhonete nova, do nosso carro novo, ou da casa que a gente compra. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma vida pautada na humildade e na humilhação. Ele diz: eu posso passar por isso, porque Cristo me sustenta. Eu posso passar por isso, porque o Senhor me ajuda. Essa é a perspectiva. Então, o maior exemplo dessas coisas todas é Jesus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Interessante, meus irmãos, que o texto está dizendo para nós aqui é que Jesus não deu carteiraço. Sabe com quem está falando? Não, Jesus não fez isso. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, como Jesus vai descendo. Assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você consegue entender o que está sendo dito aqui? O Senhor, o que poderia dar ordens, passa a acatá-las, passa a obedecê-las. Então, diante do exemplo de um Deus que faz isso, como é que eu posso chegar e dizer assim: você sabe com quem está falando? Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu sei? Não dá, gente. Então, Cristo é o grande exemplo, porque Ele coadunou perfeitamente autoridade e amor, humildade e honra, preferência e empatia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Né? Então, o sentimento que houve em Cristo foi o sentimento do serviço, foi o sentimento da entrega, foi o sentimento da misericórdia, foi o sentimento do entender a necessidade do outro. Portanto, Ele é o nosso maior exemplo. Mas quais são os maiores entraves que nós encontramos nesse caminho? O primeiro deles, né, é o que está na ponta lá, é o egoísmo. Porque, meus irmãos, todos nós temos sede de poder. Nós somos, né, naturalmente inclinados ao domínio. É meu, sou eu. São coisas que nos acompanham desde os nossos primeiros passos. Pretensões arrogantes, ou seja, queremos a satisfação da nossa vontade a qualquer custo. E percebam que as nossas lutas, desde as nossas discussões até as grandes guerras do mundo, têm como ponto de partida exatamente isso aqui. Choque de interesses, né? Conflitos. E o autoritarismo, como eu já disse aqui, a questão do sabe com quem está falando, né? Então, o respeito que se quer, meus irmãos, se oferece. Essa é a ideia. Segundo entrave, a insegurança. Interessante que quando nós chegamos ao ponto de gritar, ou bater na mesa, nós estamos querendo assegurar algo que nós já perdemos, que é a autoridade. Então, à medida que a gente sobe o tom de voz, você está denotando que você já perdeu o que você quer recuperar, gritando, que é a autoridade, que é a referência, que é a propriedade. Então, queremos o controle absoluto porque somos inseguros. Percebam que a perspectiva de Jesus é a perda do controle. Jesus deixa tudo na mão dos seus discípulos. Ele não controla nada. Ele vai orar, ele diz: não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Então Jesus, ele abre mão do controle. Nós brigamos por controles. Desde o controle da televisão, ao controle da conversa, ao controle de tudo que passa pela nossa vida. A gente quer controlar. A gente prefere estar dirigindo do que no banco do carona.
Pelo menos comigo é assim. Mas esse, meus irmãos, é o maior indício da nossa imaturidade. E é justamente porque não temos maturidade suficiente para ver outros no controle que nós queremos tirar todo mundo, não é, de cena, para ficarmos só nós. Então, liderança é uma coisa natural, não é exigida. Não dá. Não é? Liderança é algo natural. Confusão, terceiro entrave. Por que normalmente nós temos a submissão como algo tão difícil? Começa a partir de uma má compreensão bíblica, não é? Nossas interpretações equivocadas acerca da submissão. Tanto é assim que quem não entende a submissão na perspectiva do Senhor, afirma que a Bíblia é machista. Quando, na verdade, a submissão, ela é mais pesada para o homem do que para a mulher. Porque o homem que tem uma mulher submissa, ele está enrolado. Porque uma mulher submissa é aquela mulher que confia nesse homem. E se ela confia, o mínimo que ele tem que fazer é se sacrificar por ela. Por quê? Porque o exemplo é o de Cristo. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Sacrificialmente. Então uma mulher submissa olha para o seu marido e diz assim: esse é o cara, posso ficar tranquila que ele não vai fazer nada para me prejudicar. Essa é a ideia bíblica de submissão. E a mulher que não entende isso, eu, submissa, estou fora. E aí, sai quebrando as unhas mundo afora. O homem que não entende isso, vira para a mulher e diz: está vendo? Tem que fazer o que eu quero. Isso não é submissão. E não é amor. Porque a compreensão de submissão e amor envolve respeito. Cristo respeita a igreja, Cristo ama a igreja, Cristo cuida da igreja e se sacrifica pela igreja. Como é que eu, como marido, tenho que fazer como Cristo? Respeitando minha esposa, cuidando da minha esposa e morrendo por ela se necessário for. Então a confusão começa justamente porque a gente não entende e racionaliza o pecado. Eu não amo porque ela não se submete. Eu não me submeto porque ele é um grosso. São maneiras da gente dar razão ao nosso pecado. Mas o que acontece no fundo é que nós não entendemos o que a palavra está dizendo. Mas o fato é que a segurança nós encontramos ao seguirmos os passos de Jesus. Jesus confiava e confia no Pai plenamente, por isso ele obedeceu cabalmente. Foi duro encontrar-se com a morte, mas Jesus sabia que estava assegurada para ele a ressurreição, por isso ele foi firme. Então, quando há conhecimento, não há confusão. Então, o único recurso, meus irmãos, é proceder biblicamente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, quando a palavra habita no meu coração, no seu coração, o mínimo que acontece é isso. É uma orientação em todas as áreas da sua vida. No saber, no relacionar-se, na adoração e em tudo mais. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, é fazer em nome do Senhor.
E fazer em nome do Senhor é fazer algo digno de ser ofertado para Ele. Ó Senhor, está aqui, o meu presente para o Senhor é a minha vida. É isso que significa o texto que nós estamos lendo agora. Portanto, é obediência irrestrita, é a aplicação da ética cristã, é fazer conforme o Senhor Jesus ensina, diante das dificuldades, é resistir aos abusos. O que é o abuso? É o desconsiderar a palavra. Então, como é que a gente desenvolve isso? Primeiro, começa de cima. Aqueles que têm responsabilidades devem ser os primeiros. Então, partindo do exemplo da igreja, deve haver harmonia na liderança da igreja. Devemos dar o exemplo. Se não há harmonia na liderança, possivelmente não vai haver harmonia na igreja. Ok? Por quê? A questão da unidade. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Se a liderança tem dificuldade para servir, ela formará liderados que não gostam de servir. Ok? Então tem que começar por nós. Segunda coisa, contagiando a todos. Esse é um contágio bom. A cristandade, o corpo de Cristo. Ele deve viver no Espírito de Cristo. Viver no Espírito de Cristo é viver conforme Cristo, é entender que por mais que se perca, se ganha. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. É a ideia de dar a preferência, de se doar pelo outro. Lucas 9, 24. E meditando no ensino bíblico sobre o assunto. Tá certo? Aqui nós vamos só pontuar alguns versículos, só para vocês entenderem. Liderança eclesiástica, 1 de Pedro 5, 2 e 3. Você pode acompanhar na sua Bíblia também. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. Então, a ideia é de que nós façamos como o Senhor faria. Meditar sobre a nossa liderança eclesiástica significa entender isso. Liderados e seus líderes devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. O destaque aqui não é no honorário dobrado. O destaque aqui é na boa presidência, é no trabalho feito com dedicação, com esforço e com especial atenção ao ensino. Ok? Então é importante considerar isso. Jovens e idosos, 1 de Pedro 5, 5 e 6. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrocino o trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Prossigamos. Maridos e esposas, só Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A ideia do amor sacrificial. Então percebam que são aspectos da vida que têm orientação bíblica para eles. Esposas e seus maridos, tem para a esposa também. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor.
Percebam, meus irmãos, que não é superficial para ninguém. Tanto para o marido como para a esposa, a referência é Cristo. O homem deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, mas a esposa deve submeter-se ao seu marido como a igreja o faz ao Senhor. Ok? Então, é nível alto. Pais e filhos, Efésios 6,4. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Achei interessante, hoje eu estava revendo uns trechos do nosso aniversário, e o pastor Gerson falou justamente nesse texto, pensando nas tensões que muitas vezes se dá entre pais e filhos, ele contando até o seu testemunho, quando o seu filho chamou de pré-idoso. Ele parou, pensou e falou assim: eu não posso provocar esse menino a ira. Ou seja, não é devolver, não é a malcriação, mas é ser sábio. Porque o que irrita e ira nossos filhos é justamente a falta de coerência com aquilo que é certo, com aquilo que é verdadeiro. Filhos e pais, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obediência, não é? Fruto da justiça. E patrões e seus empregados, Efésios 6,9. Vós, senhores, de igual modo, procedeis para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Não é? Então, aqui a orientação do Senhor, aqui patrões, não trabalhem com seus funcionários a partir de ameaças. E também tem a orientação dos empregados para com seus patrões. E quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Percebam que a referência de obediência aqui, mais uma vez, é Cristo. É senhorio que está aqui em questão. Cristãos e o governo. Eu só obedeço a Deus. Será que está certo? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Não é? Então a gente precisa ter cuidado, não é, com esse escárnio que muitas vezes a gente faz. Pode observar as dificuldades? Pode. Mas o respeito, o acatamento prevalecem. Não é? Então a gente precisa observar isso. Porque você está ferindo, não é a ele diretamente, mas aquele que instituiu, que é Deus. Mas por que Deus colocou alguém assim lá? Aí é questão de você buscar em oração. Os bons reis e os maus reis em Israel tiveram, cada um deles, o seu propósito. Quando o Senhor queria abençoar o povo, um bom rei. Quando o Senhor queria disciplinar o povo, um mau rei. Então, se os nossos governantes deixam a desejar, há uma mensagem sendo entregue para nós. Contudo, meus irmãos, nós devemos considerar as perspectivas de submissão em todas as áreas da nossa vida. Obediência, respeito, acatamento, todas essas coisas devem constar do nosso caráter santo.